A maior oportunidade que você tem para gerar o resultado é esquecer a metodologia tradicional de ensino e de entendimento das disfunções de ATM e colocar em prática a integração, o entendimento do sistema estomatognático. Você começa a entender que, literalmente, as regiões ao redor, indiretamente relacionadas com a articulação temporomandibular, é capaz de gerar mais incômodos do que a gente pensa. Então, dentro de um processo onde eu tenho dezenas, centenas de alunos já reproduzindo esse tipo de entendimento, você precisa entender, colocar isso na sua prática clínica para não mais perder tempo, errar dentro do processo de entendimento. Talvez você saiba já sobre isso. É como se você, antes, você querendo emagrecer, por exemplo, processo de emagrecimento, você quisesse só emagrecer queimando calorias, ou seja, fazendo exercício. Isso diretamente vai ter um efeito. Vai. Mas existem fatores indiretos que levam você a uma dor, a um sofrimento, a um desgaste que limita a sua evolução dentro do processo de emagrecimento. Com isso, é preciso dieta, é preciso regularidade do sono, é preciso ter uma vida equilibrada para que o sistema imunológico, o sistema hormonal, tudo cresça e faça com que você tenha a maior produtividade do seu sistema e aí você consiga perder peso. Da mesma forma, é quando você deve entender o tratamento da disfunção de ATM. É algo que precisa ser focado nos pontos anatômicos diretos, relacionando pontos anatômicos indiretos, como o esfenoide. Tem pontos que, literalmente, você ainda não abriu a cabeça para isso, porque não foi lhe mostrado. Mas a partir daqui, a partir de conteúdos como esse, você já começa a sair na frente. Você tem uma oportunidade de estar na frente dos profissionais que hoje estão no mercado e que não conseguem resolver as queixas do paciente de ATM. E eu tenho certeza que você conhece vários, mas vários profissionais que não atendem pacientes de ATM porque não sabem, não têm segurança e porque nunca estudaram. Como também tem vários pacientes que estão desesperadamente à procura de profissionais, mas que não têm profissionais com qualidade para eliminar a dor dele de forma rápida e consistente. Então, existe hoje uma alta demanda, uma demanda reprimida de pacientes que não buscam mais tratamento porque cansaram de fazer a busca aleatória, e dentro dessa busca aleatória que não levou literalmente aos resultados consistentes, eles simplesmente desistem. E aí existe uma demanda enorme de profissionais que precisam saber agir, integrar, analisar pontos anatômicos chaves como esse para poder eliminar a dor do paciente e mesmo lotar a agenda, porque a demanda é enorme. Se você começa a ter resultado com o paciente, todos os amigos, todos eles começam a lhe procurar, porque começam a perceber que você é referência na área, que você é capaz de gerar uma melhora clínica no seu paciente de forma rápida, de forma consistente, sem, eu costumo dizer, mimimi dentro do processo. E hoje em dia o que mais me incomoda é ver que você tem total condição de eliminar a dor do seu paciente de forma rápida, ter mais resultado, mas você não acredita. Você passa a questionar algo só porque você não foi ensinado na faculdade ou só porque pessoas negligenciaram isso na sua formação. E você acredita que a verdade é apenas aquilo que você já viu, que você já viveu. Mas que no fundo, se você trabalha com paciente de ATM, você começa a perceber que essas pessoas, elas não melhoram esses pacientes justamente porque o tratamento é sempre focado no local e não na integração, e não no sistema nervoso, e não na relação entre, literalmente, as estruturas mecânicas com as estruturas neurofisiológicas, neurológicas, hormonais, fisiológicas. E esse é o detalhe que você precisa começar a entrar, a emergir. É
um estudo focado na função em pontos-chave anatômicos para que você tenha clareza de onde você vai avaliar, o que você vai fazer para eliminar a dor do seu paciente de ATM já no primeiro atendimento. E eu conheço vários pacientes que chegam no consultório literalmente frustrados. Certa vez eu atendi uma paciente e disse, olha, doutor, eu só vim aqui porque a minha vizinha me indicou muito. Porque literalmente eu já estou cansado. Pelo contrário, eu tinha um problema, aí me avaliaram, optaram por tirar um dente de um lado, não melhorou. Começaram a mexer no outro lado, tiraram, fizeram a extração de outro dente para poder melhorar a minha função, dizendo que minha mordida estava com problema, dizendo que tinha essas dores, podia ser dessa região. E a partir daí eu fui entrando num processo de procedimentos que foram me danificando muito mais. Então, se antes eu tinha uma dor X, hoje minha dor é X mais 3, se X vezes 2. E dentro desse processo, tudo está relacionado com os profissionais que não sabem, parece que não sabem o que estão fazendo e ficam chutando algumas possibilidades para poder eliminar a dor. Parece que eles não têm testes específicos, exames específicos para isso. E eu literalmente tive que concordar com ela, porque é triste. É triste quando você pega um paciente de anos se tratando, com uma história já tendendo à depressão, tendendo a se limitar pessoal e profissionalmente, porque os profissionais não entenderam relações simples como essas e querem corrigir a dor agindo aqui, por exemplo, na região da oclusão. A oclusão ela já faz parte de uma alteração que vem da base, que vem da raiz. Se minha TM está alterada, vai alterar esse controle dessa marionete que é a mandíbula. Começa a alterar. E dentro desse princípio, estruturas diretas e indiretas anatômicas da TM começam a gerar mais resultado, maiores relações e a partir daí afetando o seu equilíbrio. Dentro desses pontos que você precisa também analisar são os pontos inferiores, tá? Os pontos inferiores associados com os músculos suprainferiores, onde essas estruturas, tanto de um lado como do outro, podem ter um padrão disfuncional, mais de um lado com hipertonia e função muscular alterada do que do outro. E ao entender esse ponto, você começa a dizer, caraca, eu tenho uma estrutura que recebe uma congruência anatômica, que não, se não tiver congruente, vai gerar comprometimento, não a curto prazo, mas médio e longo prazo, como estalites, desgaste, dores, processos inflamatórios. Mas eu preciso entender o quanto essa marionete, que também é regida por esses músculos em região inferior, pode afetar literalmente essa harmonia. Uma vez que nós temos uma mandíbula para 2 temporais e 2 ATMs, ou seja, se apenas uma tiver em comprometimento, elas vão literalmente entrar para um processo de disfunção, de desequilíbrio. E onde você erra mais nisso é exatamente em não considerar que, ao querer avaliar o paciente, você precisa entender que existem 2 articulações, que existem 2 temporais, que existem 2 pterygoideus mediais, que existem essas estruturas que podem estar em disfunção de um lado, mas sobrecarregando o outro e gerando dor do outro. E essa falta de clareza é pela falta do conhecimento anatômico, de pontos-chave anatômicos que levam o seu paciente para o bem-estar ou leva o seu paciente para um sofrimento muito grande, porque não melhora e aquela dor, ao invés de diminuir, ela vai aumentando gradativamente. Tanto que muitos pacientes com disfunção da TM têm uma dor crônica, um desequilíbrio crônico, inclusive emocional, porque isso acaba com a concentração, acaba com a propriocepção, acaba com a estrutura do corpo de concentração, porque mexe com o crânio. E o crânio é produtividade, é concentração, é literalmente uma imersão dentro do processo daquilo que você precisa fazer. E aí, eu quero com esse vídeo, com esse conteúdo,
trazer a importância de você analisar esses pontos chaves diretos em relação aos pontos chaves indiretos, para que você comece a atender seu paciente diatêmico com clareza, comece a atender seu paciente para eliminar a dor do seu paciente já no primeiro atendimento e lotar a sua agenda sem medo, porque resultado gera resultado, e o resultado vai levar você a estar de frente a frente para aquilo que o seu paciente precisa, frente a frente com a clareza do que está acontecendo. E eu acredito que isso já começou a abrir sua mentalidade de forma direta. E aí, quando você tiver no processo avaliativo, você já vai começar a querer avaliar por cima esse processo, com conhecimento, analisando criticamente. E, literalmente, essas estruturas anatômicas fazem parte. Então, 3 pontos anatômicos para você eliminar a dor do paciente são exatamente essas estratégias de pontos que integrem as relações diretas com as relações indiretas do crânio e serve de ponte para integrar órgãos e sistemas.